Voltamos com a notícia de frente. Deixa eu explicar aqui. Liguei para o Dr. Marcelo Sandrin. Ele estava explicando que é o seguinte: claro que o que contém dentro do cilindro é metro cúbico, mas a liberação é por litro. E que geralmente por minuto é liberado aquelas máscaras que se usam da Covid, 10 mil litros por minuto. Só que essa pessoa que eu falei está usando 15, geralmente tem uns que não suportam. 15 litros, então. 15 litros, perdão, 10 litros por minuto. Uhum. E aí tem que fazer um esforço maior. Ele diz o seguinte, que lá, por exemplo, no Santa Helena tem a própria fábrica do oxigênio. Oxigênio. Olha que beleza. Ele usou um termo aqui, que os grandes hospitais têm essa fábrica dentro de oxigênio, ou seja, eles vão gerando oxigênio para nunca faltar. E que os hospitais deveriam fazer isso. Quem não tem, prefeitura, governo, enfim, não sei como está a situação, se a Santa Casa deve ter também essa fábrica, eu não sei, mas que isso é muito comum e que é seria uma boa, né? Um modelo usado para que não falte oxigênio. Entendi. É isso. Boa Obrigada informação. aí, doutor Marcelo Sandrin. Haroldo, seu destaque. Então, olha, a água bateu no pescoço lá em Brasília, né? No Planalto, Congresso Nacional, Senado, Procuradoria-Geral da República, STF, e agora bateu também no pescoço dos maiores economistas, centenas de economistas e banqueiros, ex-presidentes aí do Banco do Brasil, né? Os grandes banqueiros, de certa forma, resolveram escrever uma carta, fazer uma carta aberta ao governo federal para que realmente dê uma sugestão um pouco mais articulada, mais robusta com relação à Covid-19. O que é que acontece? O que nós observamos no Brasil é o seguinte, é uma onda de lockdowns para todo lado. Eles não deixam de recomendar, eles recomendem um lockdown, né? Não tem problema com relação ao lockdown. O problema é você indicar o lockdown por meio de um lockdown horizontal, como nós estamos vivendo praticamente no Brasil todo, né? Em boa parte de algumas capitais, né? E você não ter, de certa forma, algo articulado, coordenado nacionalmente. Exatamente isso que esses grandes banqueiros, né? Como Armínio Fraga, por exemplo, como Pedro Malan, Afonso Celso Pastore, todos muito preocupados, a lista é extensa, né? Preocupados exatamente com o futuro do país, por conta exatamente dessa forma com que estão lidando a questão da Covid-19. Essa desarticulação que foi feita lá atrás, eles não citam isso na carta, né? Mas demonstram, de certa forma, um desconforto muito grande com a forma com que o governo está tratando a questão da Covid-19. Não se tem articulação que possa realmente ter um efeito a curto, médio prazo. O que eles percebem, o que a maioria da população percebe é o seguinte, que estão fechando tudo, tá entendendo? Mas não se tem, de certa forma, um resultado positivo por conta dos lockdowns, pelo menos por enquanto, né? Os óbitos continuam crescendo e o povo fechado dentro de casa, o povo sem poder trabalhar, o povo isolado dentro de casa. Até quando vai isso? Vamos fazer decretos em cima de decretos justamente para poder piorar cada vez mais a economia? É óbvio que estão olhando também para o lado deles, sem dúvida alguma, porque são grandes economistas, são pessoas preocupadas com o país, banqueiros, né? Sem dúvida alguma estão preocupados com isso. Mas o que eles querem do governo federal é uma ação articulada de forma nacional. À medida que o governo federal, o ano passado, perdeu isso, de certa forma, entre aspas, né? Porque foi depositado por conta do Supremo Tribunal Federal, nas costas dos governadores e dos prefeitos, as articulações de enfrentamento ao Covid-19, e coube apenas ao governo federal mandar dinheiro, né? Para eles, isso foi, de certa forma, eles não escrevem isso, mas de certa forma foi algo que prejudicou o país, e vem prejudicando o país, porque não se tem uma ação articulada. Tanto é que essa reunião em Brasília, do STF, Planalto, Congresso Nacional, Senado, de hoje para amanhã, é exatamente para isso. Pacto nacional para que as ações sejam mais articuladas e mais efetivas. Esses banqueiros e grandes economistas querem exatamente isso. E eles alicerçam essa carta deles em pontos que já são conhecidos por todos nós, mas apenas reforçam aquilo que, de certa forma, na teoria está lindo, mas na prática não está funcionando. Primeiro, acelerar o ritmo da vacinação. O Brasil não consegue acelerar. E por que eu fiz aquela pergunta para o senador Wellington Fagundes? Porque a Úrsula, que é von der Leyen, que é a líder do comitê na União Europeia, que decide a questão de vacina, disse o seguinte: você, AstraZeneca, antes de mandar vacina para o Brasil e para outros países, vocês precisam honrar as vacinas aqui na Europa, porque França não tem mais AstraZeneca, Itália não tem AstraZeneca, Reino Unido não tem AstraZeneca, Alemanha não tem AstraZeneca, vocês estão fornecendo vacina para o Brasil.
Você está entendendo? Quer dizer, deu uma chamada na AstraZeneca e a AstraZeneca falou assim, não, tudo bem, nós vamos resolver. Isso é um problema para nós, porque nós dependemos ainda, uma das vacinas nossas é a AstraZeneca. É Coronavac, Sinovac e a AstraZeneca. Preocupante, muito preocupante essa situação. Quer dizer, então, não se consegue acelerar o processo de vacinação por conta, eu já falei por várias vezes aqui, que tem vacina nos países mais ricos, que investiram em vacina durante a pesquisa, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que de certa forma já comprometeu em mandar algumas doses para nós, depois de vacinar todo mundo. Até maio vai vacinar todo mundo, aí começa a mandar doses para os países mais pobres. Então, um dos pontos dessa carta, acelerar o ritmo de vacinação, é o que todo mundo quer, mas não deixa de ser uma pressão, né? Então, mais uma pressão grande por parte de economistas e ex-banqueiros. Incentivar o uso de máscaras, tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa. Faltou e ainda falta no Brasil uma ampla campanha publicitária, uma campanha realmente para que a gente possa, principalmente, conscientizar os jovens, que é quem está contaminando, quem está levando o vírus de um lado para outro. Esse é o segundo ponto da carta aberta à sociedade encaminhada ao Planalto, aos poderes, né? Implementar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional. Todos os pontos aqui têm coordenação nacional, ou seja, eles querem a presença do governo federal nas ações e não deixar só na mão de governadores e prefeitos. Está entendendo? É uma reivindicação, né? E o último ponto, criar mecanismos de coordenação de combate à pandemia em âmbito nacional. Quer dizer, é exatamente tudo isso que eu estou dizendo. Então, eles, de certa forma, não dizem que é um erro, mas indiciam que foi um erro essa questão de delegar, sobretudo, uma ação do Supremo Tribunal Federal, delegar aos governadores e aos prefeitos ações de enfrentamento à Covid-19. Isso é leite derramado, já ficou para trás. E agora não é momento da gente ficar aí botando culpa em governo federal, em prefeito e em governador. A intenção não é essa, nem minha, entendeu? E eu acho que muito menos deles, né? Mas, de certa forma, mostra que o país vive um problema sério, que precisa de decisões rápidas e que tenha, sobretudo, uma ação em conjunto, uma ação nacional, né? Os brasileiros precisam se unir, brasileiros mesmo, desde o seu Chico da Couve até o presidente da República, né? Sem ataques, sem nenhum tipo de desmerecimento, né? Sem vaidades, para que realmente nós possamos sair o mais rápido possível dessa situação. E para isso, não só os poderes, mas principalmente a população precisam estar consciente do problema que nós vivemos e que, de certa forma, o governo federal possa, numa ação conjunta nacional, por um pacto nacional, possa destravar essa questão da vacinação em nosso país. É a esperança não só de banqueiros, economistas e empresários de grande porte em nosso país, mas sobretudo da população brasileira, que infelizmente vem morrendo, de um lado, por incompetência política, né, por batida de cabeça entre presidente da República, governador e por aí vai, e prefeitos, né, ações completamente desarticuladas, cheio de distorções. Enquanto nós ficarmos preocupados com isso, realmente a gente vai ficar cada vez mais se enterrando nessa areia movediça. Eu quero pensar uma única palavra do comentário do professor Haroldo Arruda Júnior. Para mim, essa palavra resume tudo. Tem 5 letrinhas. Pacto. É preciso ter um pacto político de combate à pandemia. É preciso, sim, ter uma coordenação central nacional, seja do governo federal, do Poder Executivo, seja do Congresso Nacional, e é isso que os banqueiros, os maiores empresários do país, eles estão pedindo na carta aberta. Escuta, olha, organizem a bagunça. O que eles estão pedindo é isso. Olha, precisamos de um norte, de um rumo. Quem é que vai coordenar isso aqui? Né? É o Palácio do Planalto? É o presidente da República? É o Ministério da Saúde? É o presidente do Senado, o presidente da Câmara? Mas é o seguinte, precisam falar a mesma linguagem. Não adianta ficar brigando contra o outro. Aí de um lado tem uma turma que fala, não, o governo federal é genocida, né? A gente sempre ouve isso, né? Aí do lado de cá fala assim, não, esses governadores aí é o seguinte, eles estão querendo enterrar o país. Então querendo fazer politicagem. É um tiroteio, né? É chumbo trocado de um lado e para o outro. Aí não vai resolver absolutamente nada. Tudo bem, estão preocupados com o processo eleitoral, é no ano que vem. O momento agora é outro. O momento agora é o seguinte, é de enfrentar
a pandemia, né, que já matou o quê no país? Quase 3 Mais milhões. de quase 300 mil pessoas. 300 mil, Não é isso? No mundo, quase, 3 milhões. Né? Quase 300 mil pessoas Eles aqui no assinam país. essa carta, Lúcio, me chama a atenção, eu acho que vale a pena a gente ler isso aqui, né? Porque são vários que assinam essa carta. O país pode se sair melhor se perseguirmos uma agenda responsável. Responsável é essa questão de ser coordenado, né? O país tem pressa, o país quer seriedade com a coisa pública, o país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias. O Brasil exige respeito. E assina a carta dessa forma, aqui uma lista gigantesca, são vários nomes, vários economistas. Na verdade, essa ideia da carta nasceu dentro de um grupo do WhatsApp que reúne 200 e poucos maiores economistas e banqueiros do país, e a partir dali deu a ideia de dizer, olha, a gente tem que parar de ficar discutindo aqui soluções num grupo de WhatsApp, vamos colocar isso em prática. Mas a cobrança deles é a cobrança da torcida do Flamengo, do Todo Corinthians, mundo. é a cobrança Todo de todo mundo. Por exemplo, esse documento aí da senadora Cátia Abreu, que nós conversamos aqui com o senador aqui de Mato Grosso, Wellington Fagundes, vai nessa mesma linha. Né? Os governadores dos estados estão fazendo esse mesmo discurso. Eles querem uma coordenação, uma ação nacional de combate à pandemia. Mas para isso tem que ter um pacto, né? Precisa baixar a bola, não é isso? Exatamente. E deixar discussão política eleitoral para um momento mais adequado, porque esse não é o momento para discutir isso. Ingênio? Vamos aqui a participação. E vale aqui também, né? Vale aqui para Mato Grosso, né? Com certeza. Vale aqui para Mato Grosso também. Não é Pois isso? é. Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro tem que deixar a briga para depois. Pelo né? amor de Agora Deus, não é hora já. de brigar. Professor, o STF não vai participar, já comunicaram o Palácio do Planalto, é o Mauro falando aqui, e falou para o Lúcio, Lúcio, se não fizerem esse pacto, não haverá eleitor em 2022. E a explicação que isso, Mauro. o telespectador faz uma observação aí, eu vi uma declaração do ministro Luiz Fux, o presidente lá do Supremo Tribunal Federal, e ele falou o seguinte, falou, olha, o que o Supremo definiu foi a competência concorrente, né, onde cada ente tem a sua responsabilidade. O que ele colocou foi isso. E aí, o que se colocou também de outros ministros lá do Supremo, nessa comissão nacional aí, né, unindo o governo federal, o Ministério da Saúde, o Congresso, para discutir essas ações, o que se colocou é o seguinte, é de que o Supremo Tribunal Federal não pode indicar ações a serem executadas aí, porque de repente o Supremo poderá ser provocado para tomar alguma decisão. E aí vai ficar complicado, né? O ministro do Supremo lá, o presidente do Supremo falou, olha, tem que fazer isso. E aí se alguém questionar ele para fazer outra coisa, vai ficar comprometido lá o Sem julgamento. dúvida. E o pessoal está falando aqui também, ele está atrasado, eles, né, no caso. Os americanos já ofereceram essa ajuda, obrigada, mas é inútil, as propostas foram antigas. Mas os governadores são atacados por serem ladrões, e não ter compromisso com o povo. Cadê os medicamentos e o dinheiro para a saúde? Pergunta aqui o nosso telespectador. Tem mais gente aqui participando. Bom dia, engraçado que os médicos infectologistas não foram chamados para reunião com o governo, mas o comércio foi. Falando da reunião aqui, né? Sobre a questão do feriado. Acho que é isso que o nosso telespectador está falando. Tem mais gente aqui participando, reclamando agora de infraestrutura. Bom dia, Nayara. Essa ponte Taquaral, o distrito da Guia, localizada na Terra Vermelha. Queria uma informação. Por que embargaram a ponte? Antes, enquanto ela estava caindo, tinha como passar. Agora fizeram uma passarela para passar a moto, mas do jeito que está, pode cair qualquer hora. A nossa telespectadora, olha a situação lá, gente, que isso? Isso é abandono ali da população, né? Olha isso aqui, onde? No distrito da Guia. É lá na Guia, na ponte Taquaral, na Guia. Olha isso, gente, como que deixa nessa situação perigo aí para o pessoal? Não dá, né? E você ainda queria, né? Você queria, não é, Nayara? Queria que os hospitais públicos aqui tivessem condições de produzir oxigênio. Eles não dão conta disso. Olha lá, olha ali. Bom, isso aí é o seguinte, as pequenas comunidades, né? O pequeno agricultor, o agricultor familiar, esse é o tratamento que ele recebe.
sem apoio, sem incentivo, abandonado. Certo, o pessoal está aqui me perguntando sobre uma atualização do Caixa Tem, eu já estava respondendo, mas é porque a atualização não tem a ver com auxílio, tá? Segundo a Caixa, é uma atualização que abre aí de acordo com aniversários e tudo mais. Talvez se você não está conseguindo, é porque não é a sua vez de atualizar esse aplicativo, tá, gente? Fora isso, tem o outro lado dessa questão. Tem golpe também, tá bom? Não, mas tem golpe. Direto no aplicativo. Tem gente né? recebendo, tem gente recebendo SMS para mandar atualizar o aplicativo, não é isso? Isso. Então, Aí a toma, sugestão que todo mundo faz é o seguinte, olha, não abre. Não abre. Né? Olha, deixa eu trazer uma informação aqui. Mudanças no agendamento da segunda dose facilitam o acesso à imunização. A Secretaria Municipal de Saúde passou a facilitar o agendamento das pessoas que foram vacinadas na segunda dose. Na segunda dose da vacina contra o coronavírus, lá no Centro de Eventos do Pantanal. Todos que vacinarem a partir do dia 17 de março já vão sair do polo da vacinação com a segunda dose agendada. Agora sim, parabéns à Prefeitura de Cuiabá. O que acontecia? Além de sair com a data da segunda dose, você ainda tinha que fazer um cadastro para tomar a segunda, sendo que já estava lá no papelzinho. Agora não precisa. Saiu com a data ali, já pode ir direto, tá, gente? Segundo aqui o pessoal da saúde. Que bom, que bom. E é isso que o Lúcio falou dos golpes que vem por SMS e o WhatsApp, tá, gente? Lembrando que essa atualização do Caixa Tem, o próprio aplicativo vai chamar você para atualizar. A atualização não vem por mensagem de WhatsApp, não vem por SMS, por e-mail, nada. É o próprio aplicativo que pede atualização. Então, muito cuidado, porque, olha, o que tem aí de golpe na praça não é brincadeira, tá? Vamos então, gente. Bom dia, Lúcio. Mas já? Bom dia. Já acabou? Já. Bom dia a todos. Até mais. Bom dia, gente. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todo mundo e que tudo isso passe o mais rápido possível. Tchau. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo com Fala Brasil.